Olá, bem-vindos ao curso de Emergências Pediátricas e Neonatais da Tertius. Eu sou a Yara Kimiko, diretora deste curso, e vou ministrar as aulas para você. A dinâmica desse curso é bem simples. Você terá aulas teóricas e práticas. As aulas práticas vêm depois das teóricas. Nós vamos lhe contando conforme o curso flui. Lembro que para poder fazer as aulas práticas presenciais, você precisa assistir a todo o curso teórico. Olá, agora vamos começar a primeira parte da aula de avaliação clínica pediátrica. A avaliação clínica pediátrica começa com 3 palavrinhas. 3 palavrinhas fundamentam a emergência: avaliar, identificar e intervir. Vamos trazer para vocês diretrizes internacionais. O organismo que regulamenta as diretrizes de recitação no mundo é o ILCOR, que reúne os grandes comitês de recitação. Mas, em verdade, quem direciona os guidelines em relação às diretrizes de RCP no Brasil é a American Heart. Podemos dividir as faixas etárias pediátricas em 3 grandes grupos: o recém-nascido, o lactente e a criança. Quem é o recém-nascido? É aquele indivíduo na sala de parto. O lactente ou bebê é o indivíduo do RN até 1 ano de idade. E a criança de 1 ano até sinais de puberdade. O que são sinais de puberdade? Pelos axilares ou torácicos no menino e brotos mamários na menina. Como se começa a atender uma emergência? Olhando para o indivíduo. E o olhar tem que ser um olhar direcionado. É um olhar visual e auditivo de quem nós estamos cuidando. Primeiro, temos que olhar a consciência, que é o A da aparência relacionado ao nível de consciência. Depois o B, do trabalho respiratório, e o C da cor. Isso nos direciona em 2 possibilidades. É uma parada, ou uma possível parada, ou não é uma parada, mas é um paciente grave. Paciente grave, ele se mostra grave. Ele se mostra pálido, dispineico, rebaixado. E o indivíduo parado é um indivíduo que não se movimenta. Quem não se movimenta pode ser uma parada, e aí nós vamos optar pelo CAB. CAB, sequência das compressões, via aérea e boa respiração. Mas para começar as compressões, 3 Cs anteriores são necessários para confirmar a parada. Na suspeita de parada, temos que checar a responsividade, que na criança checamos nos ombros, estimulando os 2 ombros com as 2 mãos. No bebê, estimulando a planta do pé. Bebê, 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 não responde. O indivíduo não responde. Se estivermos sozinhos, gritamos por socorro. Se tiver um outro socorrista, pedimos para esse socorrista chamar para o socorro. Se estivermos no meio pré-hospitalar, pedimos para o segundo socorrista acionar o 192 e solicitar um DEA. Se estivermos no meio hospitalar, carrinho de emergência é fundamental. O outro C é checar o pulso ao mesmo tempo que olhamos o tórax, procurando sinais de respiração ou não respiração, apneia ou gasping. Para isso, temos no mínimo 5 e no máximo 10 segundos. Esta hoje é uma manobra simultânea. O indivíduo não tem pulso, não respira ou está gaspeando, diagnóstico de parada. Necessariamente temos que chamar 192, se isto não foi feito ainda, e
Se estiver no hospital e se houver, acionar o time de resposta rápida, os famosos códigos azuis, na maior parte dos serviços. Uma vez diagnosticada a parada, temos que iniciar o CAB. CAB começa pelas compressões torácicas. A única coisa, classe 1, na verdade não é única, são 2 fatores que realmente salvam vidas, e o que a gente chama de classe 1 da ressuscitação. Classe 1 na ressuscitação inclui compressões ou RCP de boa qualidade e desfibrilação precoce. Vamos começar pelas compressões. Para ser compressões de boa qualidade, primeiro, elas têm que ser rápidas, mas não tão rápidas. Na frequência de 100 a 120 compressões por minuto, na profundidade de 1/3 da altura anteroposterior do tórax, cerca de 5 centímetros na criança, cerca de 4 centímetros no bebê. E minimizar o tempo da parada das compressões, no máximo para 10 segundos, evitando uma hiperventilação. Então, são compressões rápidas, fortes e sem parar. Em termos de técnica, devemos englobar o tórax com as 2 mãos, na técnica dos 2 polegares, com 2 socorristas, e com o socorrista com 2 dedos. Na criança, se usa 1 ou 2 mãos. O que vai determinar isso, se é com 1 ou 2, é o tamanho do socorrista e o tamanho da criança, desde que se obedeça à profundidade de 1/3 da altura anteroposterior do tórax. M1, M2, M3, M4, M5. Não tem pulso, não respira. Perfeito. Equipe, por favor, Cristiano, vou pedir para você iniciar a RCP pelas compressões. Gabi, por favor, as ventilações. Luiz, por favor, vou pedir para você monitorizar. Assim que estiver pronto, por favor, você 15. me avisa. Perfeito. Obrigada. A parada chegou? e 15. Pensando em RCP de alta qualidade, hoje é super indicado a utilização de equipamentos para se verificar compressões de qualidade. Para isso existem feedbacks que podem ser auditivos ou podem ser colocados no monitor, onde se indica boas compressões ou melhore as compressões. Então é importante realmente realizar RCP de qualidade. Existe um outro conceito que é importante colocar. Quando se minimiza o tempo das compressões, se procura uma fração de compressão. O que é fração de compressão? É o tempo que se realiza as compressões na parada, que deve ser no mínimo de 60% do tempo. E o ideal é 80% do tempo. É quase impossível fazer 80% do tempo. As pessoas param de fazer compressão por tudo. E não pode se parar de fazer compressão. Lembre-se de fazer uma RCP de alta qualidade. Fizemos o C, agora vamos fazer a letra A. A via aérea tem que estar pérvia. E para isso, se o indivíduo está inconsciente, deve-se abrir a via aérea. Se não for trauma, inclina-se a cabeça e se eleva o mento, sendo que no lactente e na criança pequena deve-se procurar a posição olfativa. O tragus da orelha vai estar na altura do ombro da criança. Várias pessoas utilizam o coxim debaixo dos ombros para ter essa posição. Importante que a via aérea tem que estar pérvia para podermos realizar a letra B, que será a boa ventilação. Para se ventilar, utiliza-se um equipamento, que é a bolsa válvula máscara. Se estivermos no meio pré-hospitalar, se utiliza a boca, a respiração boca a boca. Em pediatria é recomendado fazer compressões e ventilações em função da causa da parada, diferente do adulto, onde se realiza só compressões.
A partir do momento que estamos com a via aérea pérvia, precisamos garantir uma boa ventilação. Para ventilar o indivíduo, precisamos de um equipamento. Temos 3 tamanhos no mercado. Um de 250, que é o RN, um de 400 a 500 ml, que é o infantil, ou de criança, e o de 1.000 a 1.200 ml, que é o de adulto. Vamos dividir em termos de faixa etária. 250 para a sala de parto, na neonatologia. 450 a 500, em torno de 1 ano a 1 ano e meio, né? Depois disso, melhor optar por de adulto ou, se você tiver, o de 750 até uns 4, 5 anos de idade. Em geral, não se tem esse de 750, então se opta pelo de maior volume, que seria o de adulto. Para garantir uma fração expirada de oxigênio elevada, precisamos colocar um fluxo de oxigênio. No de RN, 5 litros. Na da criança ou pediátrico, mais de 10 litros. E no de adulto, acima de 10 litros, pode ser até 15 litros. O importante é encher o reservatório. Para se colocar a máscara no rosto da criança, é importante se posicionar atrás do indivíduo e segurar a máscara no rosto com a técnica EC. O que é o E? O 5º dedo vai no ângulo da mandíbula, o 4º e o 3º também, pegando o osso da mandíbula. E a letra C em cima do rosto, para evitar que haja escape de ar. Cada ventilação deve provocar uma expansão torácica e cada ventilação deve demorar em torno de 1 segundo. Uma vez realizada a técnica, já estamos fazendo compressão e boa ventilação. Vamos resumir tudo isso. No meio pré-hospitalar, o que é importante? Garantir a segurança da cena para você, socorrista, e para a vítima. Olhar para o indivíduo, se o indivíduo não se movimenta, checar a responsividade, chamar por ajuda, checar o pulso, ao mesmo tempo que olhamos a respiração. Se o indivíduo estiver com pulso e respirando, é importante garantir ventilação. Se o indivíduo não tiver pulso e não estiver respirando ou estiver em gasping, começar a RCP. Um vez chamado o DEA no meio pré-hospitalar, é importante que ele chegue. Lembra que o segundo fator de RCP de qualidade é desfibrilação precoce. Mas como o foco aqui é o meio hospitalar, é importante que o carrinho de emergência já tenha chegado e temos o monitor, né, para avaliar o ritmo. Existem 2 formas de se monitorizar um paciente. Em pediatria é muito difícil as pessoas lembrarem que existem as PAs. Por que é interessante monitorizar um indivíduo com a PA? Principalmente em criança que tem tórax grande. Se for um ritmo chocável, isso economiza tempo. E lembra que a desfibrilação precoce pode salvar uma vida? Então é importante, e seria importante que as pessoas lembrassem de monitorizar com a PA. Só que em pediatria é muito difícil as pessoas lembrarem desta forma, então se usa eletrodos. Não tem problema usar eletrodos, desde que isso seja realizado de forma efetiva e rápida. Uma vez monitorizado com o eletrodo, se para avaliar o ritmo. 4 possibilidades existem quando se monitoriza um indivíduo parado. 2 chocáveis e 2 não chocáveis. Vamos aos ritmos chocáveis. Não se pode ter dúvida que uma fibrilação ventricular, um ritmo completamente caótico no monitor, ou uma taquicardia ventricular, um ritmo rápido com QRS largo, são ritmos chocáveis.
E o quanto mais rápido, se esse procedimento for realizado, mais chance desse indivíduo despertar. Não tem coisa mais excitante em emergência do que desfibrilar um indivíduo e esse indivíduo acordar e perguntar o que aconteceu. Isso é o sucesso da ressuscitação. Portanto, tem que ser rápido. Vamos pensar nas cargas. Paz. Como estamos falando em pediatria, se o indivíduo for menor que 1 ano de idade ou 10 quilos, a PA deve ser a PA pediátrica. Em geral, as PAs pediátricas ficam debaixo da PA de adulto nos monitores. E a carga recomendada é de 2 a 4 joules no primeiro choque, por quilo. Para facilitar, a American Heart diz o seguinte: comecem com 2 joules por quilo. Se houver necessidade de um segundo choque, 2 minutos depois, avaliado o ritmo, 4 joules por quilo. E depois do terceiro, de 4 a 10 joules. Facilitando, vamos fazer 2, 4, 6, 8, 10. Qual é o máximo que se pode chegar? 10 joules por quilo ou a dose do adulto. Em termos gerais, os monitores bifásicos, a dose máxima para adultos são 200 joules. No monitor bifásico. E no monitor monofásico, em torno de 360 joules. Agora vamos para esses outros ritmos. O nome chama ritmo não chocável. Se os ritmos não são chocáveis, e são 2, atividade elétrica sem pulso. É um ritmo organizado no monitor, diferente de taquicardia ventricular e que não tem pulso. Ou uma sistolia. Linha reta no monitor não necessariamente ser uma sistolia, precisa fazer uma checagem. E aí temos que ver se os cabos estão bem conectados e se o monitor está na derivação 2. Porque se tiver em pá, a pá não está no paciente, a pá está no equipamento e pode não ser uma sistolia. Portanto, deve-se ter certeza que linha reta é uma sistolia. Porque esses são ritmos não chocáveis. Não sendo chocáveis, o que sobra para fazer? Droga. Mas onde vai se fazer a droga? No acesso. Pensando em acesso, 3 possibilidades existem. Via periférica, ou via intraóssea, ou via endotraqueal. Vamos começar pela menos comum. A via endotraqueal, cada vez menos utilizada. As drogas que podem ser infundidas na via endotraqueal são a atropina, o naloxone, a epinefrina e a lidocaína. O nosso famoso anel, né, o mnemônico do anel. A mais utilizada com certeza é a epinefrina e a faixa etária que realmente utiliza esta via é a faixa etária do RN, porque não existe RCP no RN sem entubar. Então, se utiliza a via endotraqueal, que é 10 vezes mais a dose da via periférica ou intraóssea. Via periférica é a mais comum, todo mundo tem um dispositivo para uma via periférica, mas é muito difícil pegar uma veia de um bebezinho parado. Concordam? Então, não precisa deixar este bebê uma peneira de tão furado para pensar numa outra via que em emergência deve ser precocemente pensada, principalmente numa parada, que é a via intraóssea. Via intraóssea. Qual que é o osso que normalmente as pessoas escolhem pela facilidade de acesso? É a tíbia. Então, a gente posiciona a perna, palpamos a tuberosidade tibial, sentimos a borda anterior e puncionamos na superfície medial, no platô tibial. Para isso, existem alguns dispositivos. Existe o dispositivo de agulha intraóssea específico, que tem um mandril, que é mais utilizado em crianças pequenas, né? Crianças maiores, pela dificuldade e pelo osso ser mais calcificado, é mais difícil. E para essas crianças maiores, temos outros dispositivos. Temos a BIG, que é o Bone Injection Gun, ou a EZ, né? Que tem um drill, né? E que são dispositivos prontos, disponíveis no mercado.
super importante que todo mundo conheça essas vias e esses dispositivos, para precocemente pensar numa intraóssea, principalmente na pediatria. Uma vez conseguido o acesso vascular, vamos às drogas. A primeira droga sempre a ser preparada é a epinefrina, na dose de 0,01 mg por quilo. Para se aplicar, deve-se diluir 1 ml de adrenalina para 9 de água ao soro fisiológico e essa solução é chamada solução diluída ou de 1 para 10 mil. Dessa solução deve-se aplicar 0,1 ml por quilo, repetindo-se a droga a cada 3 a 5 minutos. Nós já citamos que na via endotraqueal a dose é 10 vezes mais. Apenas para os ritmos que chocam, FV e TV, devemos preparar a amiodarona. Quanto? 5 mg por quilo. Essa é a droga mais utilizada, todo mundo já está acostumado com ela. Mas em função de um único estudo, também pode ser recomendado lidocaína. Não é E, é ou amiodarona ou lidocaína. A lidocaína deve ser preparada a 1 mg por quilo, pode se repetir uma vez. E depois, 15 minutos da primeira dose, deve ser aplicada uma manutenção. A amiodarona não se recomenda manutenção. Portanto, é uma droga mais fácil de manipular. Resolvido a RCP, ritmos chocáveis ou não chocáveis, ou um ritmo não chocável, é muito importante, principalmente nos ritmos não chocáveis, descobrir as causas da parada, por que esse indivíduo parou. E aí devemos nos basear nos 6Hs e 5Ts da parada. Se o indivíduo parece muito desidratado, mucosa ressecada, vamos começar a pensar numa hipovolemia. Precisamos dar volume. Hipóxia é uma grande possibilidade na pediatria e deve ser sempre pensada. Acidose ou H de hidrogênio. A hipercalemia em crianças renais crônicas, por exemplo. A hipotermia no nosso meio é bem rara, mas também pode ser pensada. E em pediatria, apenas na pediatria, um 6H é a hipoglicemia. E os T's? A criança pode ter parado em função de uma intoxicação, tóxicos, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, que seria tensão no tórax, trombose coronariana ou trombose pulmonar. Se não descobrirmos as causas, simplesmente esse indivíduo não retorna à circulação espontânea, não sai da parada. Vamos resumir? Vamos resumir agora com o fluxograma da parada. O indivíduo está inconsciente, checamos o pulso e a respiração, não tem pulso e não respira. Começamos a fazer RCP. Se tivermos com um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações. Se tivermos com 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações. Importante, monitorizar precocemente. Por quê? Se for um ritmo chocável, FV e TV, desfibrilamos, 2 joules por quilo. Temos 2 minutos. Nesses 2 minutos, podemos pegar um acesso e preparar a primeira droga. Sempre a primeira droga é a epinefrina. Temos 2 minutos. Passados 2 minutos, ou se não tivermos um relógio, 5 ciclos de RCP. E se o ritmo continuar chocável, FV e TV, desfibrilamos agora com 4 joules. Fizemos 2 choques, estamos autorizados a fazer a droga. A primeira droga é a epinefrina já preparada. Passados 2 minutos, olhamos de novo para o monitor. Nesses 2 minutos já foi preparada a segunda droga, no ritmo que choca, que é a amiodarona. Olhamos para o monitor, FV e TV, desfibrilamos. Agora com 6 joules estamos autorizados a fazer a amiodarona. 5 mg por quilo já preparada. E aí, a cada 2 minutos, o monitor me diz chocável ou não chocável, aumentamos as cargas de 2 a 2 e vamos alternando as drogas. Depois da segunda desfibrilação, epinefrina. Depois da terceira desfibrilação,
amiodarona. Depois da quarta desfilação, epinefrina. Depois da quinta desfilação, amiodarona. Depois da sexta desfilação, epinefrina. Depois da sétima, amiodarona. 3 vezes amiodarona, não dá mais para fazer amiodarona. E temos que, com certeza, pensar nas causas. Os famosos 6Hs e 5Ts da parada. Vamos agora olhar o fluxograma dos ritmos que não chocam, a sistolia ou a ESP. Você já fez o protocolo da linha reta ou parcialmente para ver se é uma sistolia? É uma sistolia. Ou é uma ESP, checou o pulso e não tem ritmo. Tem um ritmo organizado, mas não tem pulso. Isso é uma ESP. Como não são ritmos chocáveis, o que tem para fazer? RCP e droga precoce. Qual que é a droga da parada? Epinefrina. A cada 2 minutos olhamos para o monitor. Se for uma sistolia, continuamos verificando se os cabos estão bem conectados. Já fizemos epinefrina precoce. Essa epinefrina pode ser repetida de 3 a 5, então não é possível fazer epinefrina nesse ciclo. Aí já podemos pensar nas causas, de forma precoce. Na AESP, a cada 2 minutos tem que se checar o pulso. Porque o indivíduo pode ter voltado, porque se é um ritmo organizado no monitor, ele pode ter voltado e temos que checar o pulso. Mas na pediatria, qual que é o grande diferencial? Eu só estou autorizado a parar de fazer compressão quando este pulso estiver maior do que 60. Porque bradicardia sintomática em pediatria se trata como parada. Até que, finalmente, depois de 2 minutos, um ritmo organizado, maior que 60, checa o pulso, tem pulso. Saiu da parada, temos que fazer os cuidados pós-parada. Intubar é importante na pediatria. Lembra que é um dos famosos 6Hs e 5Ts, talvez o mais frequente. Em função disso, não é a primeira coisa. Mas durante a parada, é importante se preparar material de intubação. E quando é um bom momento de intubar? Depois que avaliou o ritmo, no começo do ciclo. Você tem quase 2 minutos para intubar. Lembra-se que algumas nuances são importantes. Tem que se calcular o tamanho do tubo. Uma fórmula para crianças maiores que 2 anos é a idade da criança dividido por 4 mais 4 para tubos sem cuff, ou a idade da criança dividido por 4 mais 3,5 com cuff. Sempre meio a mais e meio a menos que a fórmula. Isto não serve para bebês. Bebês, a gente pode pensar que no RN a termo se intuba 3,5, 4. Pensando nisso, 3,5, 4, 4,5 são tamanhos de tubos interessantes para bebês de 1 até uns 2 anos de idade. A altura da fixação do tubo deve ser 3 vezes o número do tubo, na altura do lábio superior. E depois que se intuba, se tiver um cufômetro, é interessante. Se não tiver, não insuflar. Chega na UTI e explica para o colega que você não insuflou o cuff, mas você entubou com cuff, se esse for o caso. Intubar não é só passar o tubo, intubar é checar se o tubo está lá. Então, a primeira avaliação é a avaliação clínica, é uma checagem clínica, através da ausculta, dos 5 pontos de ausculta, epigastro, base à esquerda, base à direita, ápice à esquerda, ápice à direita, né? E aí, se você tiver, é super interessante colocar um capnógrafo. O capnógrafo é o equipamento mais fidedigno para nos mostrar que o indivíduo continua entubado e tem outras possibilidades. Serve para nos mostrar que a RCP está de qualidade. Em que sentido? Na parada, a capnografia deve ter um valor acima de 10. Se tiver abaixo de 10, melhor melhorar a técnica da compressão. Se você tiver um feedback de compressão e estiver mostrando boas compressões e a capnografia não sobe acima de 10, isso significa mau prognóstico para essa parada. Vai ser muito complicado essa criança voltar. Se você tiver muita dificuldade para intubar,
ou se você não tiver grandes habilidades. Hoje existem dispositivos supraglóticos. Então, é interessante usar dispositivos supraglóticos. Qual que é a grande vantagem? É um dispositivo onde não se precisa usar laringoscópio, dispositivos diretos. Qual que é o grande gol desses dispositivos? Escolher o tamanho certo, lubrificar e introduzir. Ok, outro dispositivo interessante é o tubo laríngeo. Também com uma máscara laríngea, o grande lance desse dispositivo é escolher o tamanho certo. Escolhendo o tamanho certo, quando você introduz, você vai insuflar apenas um único balonete e esse balonete vai fechar o esôfago, a glote e os furinhos, bem lá no meio do tubo, vão ventilar a traqueia. É um grande dispositivo, mas como todo grande dispositivo, como já disse anteriormente, tem que se saber utilizar e tem que se treinar a passagem. Capnografias. De novo, na parada, a capnografia, para dizer que eu estou fazendo uma boa compressão, tem que estar acima de 10. Se tiver 15, quer dizer que estão fazendo uma boa compressão. Se repentinamente esta capnografia estiver 15 e se mostrar um valor em torno de 35, 40, esse é um indicativo que esse indivíduo saiu da parada. Eu nunca vi, na minha prática diária, alguém parar de fazer compressão, porque o monitor mostra 35 de capnografia. Mas o que diz em diretriz? No mínimo, não faz droga. Se está na hora de fazer droga e está dando 35, esse indivíduo pode ter voltado. Assim, não faz droga, avalia o ritmo, checa a pulso e se voltou, não precisa nem fazer a droga. Já pensou fazer epinefrina em bolos em alguém que voltou da parada? Aí eu estou fazendo iatrogenia, certo? Uma vez entubado, com via aérea avançada, não se precisa manter a relação de 15:2. A relação é a seguinte: 10 ventilações de forma assincrônica e mantém compressão contínua. Lembra quantas? 100 a 120 compressões. E se reavalia o ritmo a cada 2 minutos, sendo necessariamente mandatória a troca do compressor. Se o compressor ficar muito extenuado antes dos 2 minutos, a recomendação é a troca antes dos 2 minutos. O que a gente tem que garantir? RCP de qualidade. Bom, chegamos ao final da primeira parte da aula de avaliação clínica pediátrica. Agora você pode assistir a segunda parte que está no menu.